Nossa fé é a base da minha família. Jesus precisa estar presente na nossa casa. Isso não é redundância. Eu quero afirmar, você que crê em Jesus, você que recebeu Jesus, Ele tornou seu Senhor e seu Salvador. Não é mais você que dirige a sua vida, é Jesus. Por isso Ele precisa reinar na sua casa. Eu falei que a serpente está em movimento. O que ele fez lá no casal, no início do mundo, ele continua agindo. A serpente continua em movimento. Para destruir a sua casa, a sua família. Então, queridos, deixa essa palavra aqui, essa palavra profética. Na sua casa quem reina é Jesus. O ambiente é diferente na sua casa, se é um ambiente de conflito, de briga, de discórdia. Não é um ambiente de alegria, de paz, de segurança, algo está errado na sua casa. Não há presença de Jesus ali, há presença da serpente. Então você vai escolher entre ter a serpente governando a sua casa ou a pessoa de Jesus. É uma realidade, querido. E muita gente não está percebendo isso. Sabe por quê? Porque a serpente está enganando. Assim como enganou Eva e Adão, engana muitas famílias hoje. Então, quero deixar, nós estamos no mês da família, encerrando, eu quero deixar essa palavra profética que você possa fazer isso na sua casa. Em nome de Jesus. Atos 16, a partir do verso 27, o texto sagrado vai dizer assim: Paulo estava na prisão por estar pregando o evangelho, estava preso, mas Paulo tinha uma atitude no meio da prisão, ele orava e louvava. E o texto no versículo 27 diz assim: o carcereiro acordou. Perdão, 26. 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foi abalado. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou-as para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvos você e a sua casa, ou todos da sua casa. E pregaram uma palavra
E Deus, a ele e todos os da sua casa foram salvos. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus familiares batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Feche seus olhos, reverência à presença dele entre nós. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi lida e pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir os nossos corações. Espírito Santo que está entre nós, venha trazer entendimento, revelação da tua palavra, que a tua palavra anunciada ao coração nesta noite venha transformar corações para a glória do teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Retornando um pouquinho o que eu falei pela manhã, eu fiz uma pergunta e para aqueles que estavam aqui, a pergunta ela é muito comum. E por ela ser muito comum, a resposta também é comum. É muito rápida. É uma resposta sem reflexão, é uma resposta sem pensamento, sem parar para fazer uma avaliação de como é o estado da família. E eu pergunto, é a pergunta que eu digo, que muita gente fala, como está a sua família? Como está a sua família? Eu vou perguntar mais uma vez para você refletir, como está a sua família? É uma pergunta que a gente faz, mas a gente tem que parar alguns segundos ou alguns minutos para refletir, para ver e você trazer uma resposta para você mesmo, como está a sua família. Sua família está bem? E se a gente for perguntar o que está bem dentro de uma família, também é muito relativo. Eu quero falar para vocês, querido, que Deus, antes de criar governos, nações, projetos, depois da criação de todas as coisas, céu e terra, firmamento, Deus criou a família. Família é um projeto de Deus, a gente está cansado de saber disso. Família não é um projeto humano, não é um projeto do homem, não nasceu no coração do homem. A família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. E por ser um projeto de Deus, o inimigo, a serpente, vou usar o termo serpente porque ele agiu lá no início de todas as coisas, ele continua. Ele só não derrotou aquele primeiro casal, não, ele continua também trabalhando para ver muitas famílias, muitos casamentos, muitos filhos
fora do propósito de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter um cuidado, uma atenção. A gente precisa olhar com mais atenção a nossa família. E uma das coisas que nos faz firmar a nossa família, antes de entrar nesse texto, é que a nossa fé precisa ser sustentada a todo momento. Então Jesus precisa ser o centro da nossa família. Como eu falei em Hebreus 2, 12, 2, Jesus é o autor da nossa fé. E esta fé é a minha base, é a sua base para a nossa família, para a minha e a sua família. Quando Jesus está fora da nossa família, nós estamos vulneráveis. Nós estamos sujeitos aos ataques da serpente, do mundo, do sistema. E a gente tem visto muitas famílias mostrando uma realidade externa, uma realidade visível, mas que não é a realidade interior, não só do coração, como também da estrutura familiar. A gente vê muitas famílias em guerras, em conflitos, em dissensões. Eu não vou arriscar porque eu não tenho esse número, mais de quase, podemos dizer, quase 100% das famílias têm problemas familiares. Por quê? Querendo ou não, existe algo dentro da família que está destonando com a realidade de Deus. Então, queridos, seja realista. E a minha palavra para você e para a igreja, para a família. Não deixa Jesus ficar ausente da sua casa. A gente vê hoje, não se lê mais a Bíblia, não se ora, a esposa não ora mais com o esposo, pais não sentam para ensinar os filhos a palavra. A gente vê filhos se afastando da casa de Deus. A gente vê os nossos filhos, crianças, adolescentes, juniores, adolescentes, jovens, deixando a casa de Deus. Muitos fora da casa, casamentos sendo destruídos. Presença de Deus, presença de Jesus está sendo substituída por outros valores que o mundo tem oferecido. O que a gente tem que pedir ao Senhor misericórdia e pedir que nós tenhamos sabedoria para que Jesus permaneça sendo o centro da nossa família. E aqui tinha um homem aqui que certamente tinha uma família toda desajustada. Era um carcereiro, cumpria o seu papel, trabalhava todos os dias, tomava conta dos presos. Mas era uma pessoa que não tinha Jesus no centro da sua vida. E esse texto aqui vai nos ensinar algumas coisas. O livro de Atos, ele registra um avanço poderoso no Evangelho, através da ação do Espírito Santo. E em Atos 16, nós encontramos esse relato emocionante de transformação espiritual.
Quando a gente fala de transformação, é uma pessoa que vivia uma realidade e a partir desse momento que ele teve um encontro com Jesus verdadeiramente, quando a pessoa entende que ele é um pecador, que ele reconhece que é pecador, que Jesus é aquele que pode perdoar, e através da sua fé, crendo na palavra dele, essa fé é suficiente para gerar na vida de um ser humano transformação. Coisas que nesse tempo nós estamos vendo, que muitas pessoas têm tido um encontro com Jesus, mas a gente não tem visto fruto de transformação, a ponto da gente poder ver nas pessoas a pessoa de Cristo, quando Paulo mesmo fala, não mais eu vivo, Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que eu encontro com Jesus, a minha vida entra em um processo de transformação. Não sou mais aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que tinha um linguajar, que tinha um comportamento, que tinha uma maneira de viver diferente de Jesus. Mas ao contrário, parece que o perfil do homem, da mulher, parece ser o mesmo estilo daquilo que o mundo nos oferece para ser. E esse texto aqui vai nos mostrar que em uma noite, houve uma transformação de uma família inteira. Não houve apenas um encontro, ou apenas um bate-papo, ou um conhecimento, ou a criar uma amizade, não. Esse encontro que esse carcereiro teve, foi um encontro que mudou a sua vida, transformou a sua vida. Por isso a gente precisa parar um pouquinho, querido, e avaliarmos, voltarmos um pouquinho lá quando eu tive um encontro com Jesus, quando você teve um encontro com Jesus. Você lembra quando Jesus, até um hino que o Paulinho gosta muito de cantar, quando Jesus tocou-me. Você pode lembrar se esse encontro que você teve com Jesus há muito tempo atrás foi um encontro real, verdadeiro, um encontro transformador, onde a sua vida foi mudada, seu coração foi transformado. Eu estou num processo de transformação, de santificação, mas não sou mais um pecador, não arrependido. Hoje eu sou um pecador arrependido. A minha vida tem sido mudada. Eu perguntei aqui pela manhã, no ambiente onde você vive, ao redor, aonde você está, as pessoas conseguem ver em você que você vive com Jesus ou vive como Jesus. As pessoas olham para você e vê que a sua vida foi transformada por Jesus, que a forma como você vive com Jesus, se relaciona com Jesus, as pessoas estão vindo e desejando ser semelhante a você, porque a pessoa de Jesus está na sua vida, e isso é discipulado. E quando eu tenho um encontro com Jesus, você tem um encontro com Jesus, nós temos a responsabilidade dada por Jesus, e de fazer discípulos a todas as nações, significa dizer que a minha vida, a minha responsabilidade é formar na vida de outra a pessoa de Cristo Jesus, para que ele possa dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O mundo precisa ver em nós que Cristo vive em mim. O mundo precisa ver em nós que a minha vida foi mudada, e quem mudou a minha vida foi Jesus. Não foi um pregador, ele foi apenas um instrumento, mas foi Jesus. Paulo e Silas, ele havia sido injustiçado ali, presos, porque estava pregando o Evangelho.
feridos, acorrentados, mas ao invés de murmurar, eles adoravam a Deus na prisão. Ou seja, a sua vida tinha sido transformada. E à meia-noite, Deus envia ali um terremoto que abalou aquele cárcere, de forma que as portas das prisões se abriram tão poderosamente que todos os presos foram soltos. E nesse cenário, que a gente entende como um cenário sobrenatural, porque o texto diz que Deus mandou um terremoto. E aquele sistema ali, aquele momento ali, aquele cenário ali, tudo foi transformado pela ação do terremoto. Então, querido, o que essa passagem vai ensinar para mim, ensinar para nós nesta noite? Que Deus transforma vidas que aos nossos olhos é improvável ser transformada. Isso vai nos fazer ensinar que Deus salva famílias. Deus tem o mesmo poder. Isso vai nos ensinar, Deus está nos ensinando nesse texto aqui, que Deus usa circunstâncias difíceis para revelar quem Ele é. Que situação difícil que Paulo e Silas estavam vivendo, preso. Estava ali, acorrentados, sofrendo, cheio de sangue, cheio de feridas, num lugar indesejável de um ser humano ficar. Mas aquele lugar, aquele estado, aquela condição tão terrível, aquela circunstância tão desagradável, não tirava a alegria e nem a fé de Paulo e Silas, porque ele sabia quem ele tinha crido. Nos ensina, querido, que a gente precisa manter a nossa fé, mesmo que as coisas estão todas contrárias. Deus, num determinado momento, Ele pode vir um terremoto, com uma ação que Ele tem para fazer, e muda a realidade. Aquela noite, queridos, foi uma noite de transformação. Deus pode usar até os momentos mais difíceis para conduzir pessoas a conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Por isso você não deve desistir de orar. Existem algumas verdades aqui que a gente precisa compartilhar nesta noite. Primeiro, nesse texto, o desespero do homem sem Cristo. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. O desespero do homem sem Cristo. O carcereiro, ele acorda quando ele vê aquele cenário totalmente diferente, quando ele percebe as portas abertas, ele percebe sem luz, sem iluminação nenhuma, poeira, uma condição horrível. Ele entra em desespero. Ele percebe, os presos fugiram. E se os presos fugiram, sobre mim agora há uma sentença de morte. E esse desespero leva ele a decidir suicidar, tirar a sua própria vida. Então aqui nós vemos, querido, um retrato de muitas pessoas da humanidade sem Cristo. O homem sem Cristo, ele vive aprisionado pelo medo. O homem sem Cristo, ele vive
aprisionado pela culpa, pelo desespero, pelo medo de morrer. Todos nós vamos morrer, querido. Todos nós. Existe data, hora, minutos e segundos marcados por Deus para eu e você enfrentar a morte. Semana agora nós tivemos uma notícia tão desesperadora. De manhã cedo o pastor recebe uma notícia. Um amigo pastor nosso, na nossa associação aqui, morre. Estava lá todo feliz da vida, ensinando um seminário, dando aula. Foi embora para casa, foi dormir. Deus decidiu tirar ele do mundo. Ninguém esperava. Todo mundo ficou assim. Mas ele morreu, ele estava bem. Hoje de manhã eu chego aqui, outra notícia. Um jovem, 51 anos. Vamos orar por eles, para a família. Pela Alessandra, a esposa dele, Samuel Perrier. Jovem, partiu. Querido, todos nós vamos enfrentar a morte. Agora, nós precisamos enfrentar a morte, mas com uma condição, sabendo para onde nós vamos após a morte. Agora, você que não sabe, se você morrer, para onde vai, você precisa tomar uma decisão, para que você possa saber, para que você possa viver eternamente com Cristo. O carcereiro provavelmente era um homem rígido, cara severo, acostumado à violência, um homem duro na prisão, era muito rude com os prisioneiros. Mas naquela noite, ele percebeu a sua fragilidade. O texto vai dizer, antes que ele cometesse suicídio, Paulo dá um grito: não faça mal nenhum, não faça, porque todos nós estamos aqui. Não fica desesperado, calma, todos nós estamos aqui. Para que ficar assim? Um homem que era tão rude, agora frágil. Mas quem estava ali para dizer assim, não te faça nenhum mal? Um homem simples, um homem cheio de compaixão, um homem cheio de graça, que a pessoa de Cristo em nós nos faz ser compassivo. Um homem estava ali preso e precisava de uma compaixão. E Paulo e Silas estavam ali. Isso revela o poder transformador do Evangelho. Porque quem está em Cristo não vive para destruir. Quem está em Cristo vive para salvar vidas. É que Paulo e Silas estavam fazendo ali. Quantas pessoas hoje vivem aprisionadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, presas. Talvez você esteja aqui, bem vestido, dando um belo sorriso para alguém, mas dentro de você está preso com alguma coisa.
Você está desesperado com alguma coisa. Você está com medo. Somente Jesus pode interromper esse sentimento que você está tendo aqui nesta noite, como fez com o carcereiro. Segunda lição, não somente o desespero do homem sem Cristo, mas também a pergunta mais importante da vida. Depois daquele homem presenciar um milagre, depois daquele homem presenciar o barulho, o estrondo, e eu posso dizer que o estrondo não era um estrondo qualquer, esse estrondo veio acompanhado de um sinal da voz de Deus. Deus não falou de forma verbal, mas Ele falou pelos sinais. A voz de Deus chegou naquele lugar através do terremoto, através do barulho. Não somente através do barulho, mas também da voz daquele que tinha Cristo Jesus como seu Senhor. A voz de Paulo veio acompanhado com a voz do céu, e o carcereiro correndo, tremendo, ele se prostra diante de Paulo e Silas, se prostra diante de Cristo, porque na pessoa de Paulo e Silas havia a personalização da pessoa de Cristo. Por isso que Paulo fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O carcereiro se dobra não diante de homens, se dobra diante do Cristo, daquele que tem poder, daquele que transforma, daquele que perdoa, daquele que salva. Foi isso que o carcereiro fez. E o que você precisa fazer nesta noite é se dobrar, se ajoelhar diante do Cristo vivo, que é poderoso, que pode transformar a sua vida, a sua realidade de vida, que pode perdoar e mudar o destino da sua vida. Porque todos aqueles que não têm Cristo, que não confessaram Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a sua situação é condenação eterna. Mas aqueles que confessam a Cristo como o único e eterno Salvador, arrepende o seu pecado, a palavra de Deus diz, você terá vida eterna. É isso que Jesus diz na sua palavra, querido. Portanto, agora aquele homem orgulhoso, ele reconhece uma necessidade espiritual. Ah, querido, tem muita gente orgulhosa. Tem muita gente, eu não preciso de Deus agora. Ele nem pensa de que para você estar aqui, é Ele que está permitindo você estar aqui. Você nem pensa que hoje, quando você acordou, abriu os olhos, acordou, significa que a misericórdia dele alcançou você e a mim. Não alcançou o pastor Robinson no dia de anteontem, nem alcançou hoje a misericórdia ao Samuel Perrier hoje, porque Deus decidiu encerrar. Você sabe quando você vai morrer? Não sei, nem você, nem eu, nem você, mas saiba, a qualquer momento nós vamos encontrar com a morte. Então essa era a maior pergunta que alguém podia fazer. Como posso ser salvo? Foi o carcereiro falando. O carcereiro não perguntou para aquele homem assim, e aí? O que eu posso fazer para eu me livrar da prisão? Eu posso te dar algum dinheiro, eu posso fazer alguns benefícios para você, eu posso dar um jeitinho aqui para você, como o brasileiro costumam fazer aí. Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Ele entendeu. Precisava de uma salvação espiritual, que muitos aqui precisam.
Responda a você mesmo. Você tem certeza que você está salvo em Cristo Jesus? Pensa. Jesus voltasse agora, ou chamar você, vem, acabou os seus dias. Você tem certeza que você está salvo? Para você pensar. Porque só entra no céu quem é salvo. Membro de igreja, frequentador de igreja, está na igreja todos os domingos, não é garantia para você entrar no céu. Jesus disse: para você entrar no meu céu, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Verdadeiro arrependimento começa quando o homem reconhece que a sua condição diante de Deus. Nesta noite você precisa reconhecer como está a sua condição diante de Deus. Meu irmão, é você. E o verdadeiro arrependimento começa quando a gente reconhece as condições. Enquanto alguém acha que pode salvar a si mesmo, jamais vai experimentar a graça divina. Quando você pensa assim: eu sou um homem bondoso, eu faço boas obras, eu ajudo os pobres, eu tenho um coração tão bom, faço mal a ninguém, tudo que chega para mim, é um engano, querido. É um engano. Boas obras não salva ninguém, quem salva é Cristo Jesus. E a pergunta do carcereiro é uma pergunta que se ecoa hoje aqui, nesta noite. Em um mundo cheio de religiões, em um mundo cheio de filosofias, em um mundo cheio de influenciadores, um mundo cheio de opiniões, um mundo onde está dizendo assim: olha, todo o caminho leva a Deus, e muita gente andando por esse caminho. E um mundo desse jeito, querido, muitos estão e continua buscando respostas para um vazio da sua alma. Existe um vazio na alma. Todo aquele que não tem Cristo Jesus, existe um vazio. E alguns pregadores já costumam até dizer que esse vazio, esse espaço, é o tamanho da pessoa de Jesus. Ou seja, está faltando ocupar o espaço na sua vida, é a pessoa de Jesus. É isso que está faltando. Existe um momento em que Deus confronta o homem. E o Senhor confronta aquele homem com a eternidade, usando aquela circunstância. E talvez hoje seja esse momento para você que está aqui. Talvez você está aqui: eu sou um homem bem sucedido, tem isso, tem aquilo, eu já constituí tudo, já conheço, já tem muitas coisas. Deus tem sido um Deus tão abençoador. Deus abençoa sim, querido. Seu trabalho, Ele está participando na sua vida, está te dando fôlego, está te dando saúde, para você trabalhar. Mas tudo isso, querido, não te leva para o céu. Tudo isso não garante ao céu. Isso não leva à salvação. Terceira, querido, o texto vai dizer assim, o texto nos mostra também que não somente o desespero do homem sem Cristo, a pergunta mais importante da vida e a resposta que transforma a vida e famílias. A resposta, Paulo apresenta uma resposta simples àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que devo para fazer para me salvar? Paulo simplesmente crê no Senhor Jesus.
será salvo tu e a tua casa. O que Paulo estava falando? Porque a salvação não vem pelas obras, nem pela religião, nem pelos méritos humanos. Ela vem mediante a fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo continua sendo a única esperança para o pecador. A palavra de Deus é que transforma, querido. Eu abro um parentezinho para os líderes de célula. Líderes de célula. O texto nos chama a atenção que nós precisamos pregar a palavra na nossa célula. Eu não estou pregando, pastor. Não estou dizendo que você precisa pregar a palavra. Por quê? É a palavra que transforma. Não são os meus argumentos, não são os meus conhecimentos, não são as minhas experiências de vida cristã que transformam o coração de um homem. Negativo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui transformou o coração desse homem aqui. Quando Paulo fala, tu e a tua casa, Paulo não estava dizendo que a salvação é automática para a família. Paulo não estava falando isso. Paulo estava dizendo que a mensagem que ele estava crendo precisaria ser levado aos seus familiares. A mensagem que chegou no seu coração, a mensagem que transformou a sua vida, é a mensagem que precisa transformar o seu marido, o seu esposo, o seu filho, o seu vizinho, todos eles. É a mensagem transformadora. E aquela noite mudou completamente o destino daquela família. O homem que antes cuidava de correntes, dava corrente, agora aquele homem estava cuidando de quê? De feridas. Aquele homem começou a cuidar da ferida dos presos, é ele que cuidou. Quando a gente passa a ter um encontro com Jesus, querida, quando a nossa vida é transformada, nós entendemos que nós precisamos ser agente para curar feridas. Ah, quantas pessoas feridas! E a gente tem um remédio eficaz para curar as feridas, que chama-se Palavra de Deus. Portanto, querido, o coração endurecido daquele homem foi transformado pelo amor de Deus. Deus deseja salvar famílias inteiras, querido. Você está aqui, toda a sua família é salva. Falta alguém na sua família ser salva. O desejo de Deus é salvar todos, não é alguns, todos. E se você olhar dentro da sua família, você vê uma pessoa sem Cristo Jesus, você é responsável para comunicar o Evangelho transformador àquele que está na sua família e crer que Deus deseja que aquele que está longe de Cristo, o desejo de Deus é salvá-lo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Ele veio buscar, a iniciativa é de Deus, e salvar o que estava perdido. Deus deseja salvar a sua família. Por último, querido, a alegria da verdadeira conversão. Versículo 33 e 34 para finalizar. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A conversão daquele carcereiro transformou, produziu, melhor dizendo, mudanças visíveis em toda a sua família.
E o carcereiro ali demonstrou arrependimento através de atitude prática. Antes, violentas, agora, mãos que cuidavam, saravam, que lavavam, em um ambiente diferente. A prisão deu lugar a uma celebração da salvação. Por isso, nesta noite, querido, o Evangelho ainda transforma pessoas. Um dia eu estava orando a Deus, falando algumas coisas para Deus, com relação à vida que nós vivemos como crentes. Eu como pastor, uma igreja que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Eu fiquei questionando a Deus. Senhor, por que a gente não vê mais pessoas sendo convertidas de forma como deveria converter? Por isso que a nossa escola de líderes, a gente trabalha lá no discipulado, na consolidação, levar as pessoas a conhecer a pessoa verdadeiramente, a pessoa de Cristo Jesus. Eu fiquei com a impressão, será que o Evangelho está ineficaz? Será que o Evangelho não tem mais o poder que tinha de transformar? E o Espírito de Deus falou ao meu coração, meu filho, não é o poder, não é a ineficácia do Evangelho, o poder continua sendo o mesmo. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. É como se aplica o Evangelho. Eu fiquei pensando, é como se aplica, é como se ensina. Não só como palavra, com vida. É isso que Deus está nos falando. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, e Ele está aqui para transformar a nossa vida. Concluindo a minha palavra nesta noite, querido. A história do carcereiro de Filipe mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Em uma única noite, um homem desesperado, com medo, querendo tirar a sua própria vida, querendo se suicidar, encontrou salvação, não somente para ele, mas encontrou salvação para toda a sua família. Aquele homem conheceu a pessoa de Cristo através de Paulo e Silas, e uma casa inteira foi transformada pelo poder do Evangelho. Então o Evangelho não é ineficaz, o Evangelho é poderoso. E a pergunta permanece: o que devo fazer para ser salvo? A resposta continua a mesma hoje: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A decisão é sua. Se você ainda não tem Cristo Jesus, se você ainda não confessou, se você ainda não se preocupou, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não tem certeza que é salvo em Cristo Jesus, a resposta é simples: crer. Simplesmente crer, mas não com palavras, com o coração. Porque Romanos vai dizer que com a sua boca confessar e com o seu coração crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, será salvo. E a palavra vai dizer, porque com a boca se confessa e com o coração se crer para a vida eterna. Nesta noite, querido, você adentrou aqui. Eu gostaria de fazer um convite a você. Crê no Senhor Jesus, para que você possa ser salvo. E essa salvação na sua vida
possa alcançar os demais da sua família. É hoje que você precisa crer, porque amanhã você não tem garantia de vida. Você não tem garantia de vida. Não passa dessa vida sem Cristo. Não passa dessa vida sem Jesus. Porque depois que você morrer, não terá mais solução. E agora? Por isso que a minha palavra é de confronto para você, querido. Essas duas mortes mexeu muito com as minhas estruturas espirituais. Quem será o próximo? Vou ficar de pé. Quero que você saia daqui nesta noite com uma convicção no seu coração: eu não estou salvo, mas hoje eu ouvi uma verdade da parte de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração: eu sei que não sou salvo, porque o Espírito de Deus fala. Porque o Espírito de Deus confirma aqueles que são filhos. O Espírito de Deus confirma no seu coração que você é filho. Mas como você não é filho de Deus, você não tem essa certeza. Por isso você tem que ter uma convicção hoje, nesta noite, querido. Gostaria de convidar os intercessores que viessem aqui à frente. Os intercessores ficassem aqui. Pastores, essa aqui também, junto com as suas esposas. Mesmo que você não esteja de plantão, os intercessores estejam aqui. E o meu convite são dois. Primeiro, como está a sua casa? Como está a sua casa, sua família? Se você precisa, seja o que você esteja vivendo, se você precisa que esses intercessores orem pela sua família, em nome de Jesus, você vai sair, se dirige a eles, orar por algum motivo que você queira. Preciso que alguém ore por mim. É tão bom quando alguém ora pela gente. Então você sai do seu lugar, vem aqui, e essa pessoa vai orar por você. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Agora você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não tem a salvação, você que está aqui, talvez afastado de Deus, talvez você está afastado de Deus, talvez um dia você já esteve em comunhão com Deus, mas você se afastou. Quero convidar você a sair e vir aqui, que essa pessoa vai orar por você. Você vai chegar assim, ó: eu estou afastado de Deus, quero que você ore para que eu volte para a casa de Deus. Saia do seu lugar, vem. Pelo menos você recebe essa oração. Vem aqui, em nome de Jesus. Eu andei com Deus, eu só era da igreja, mas hoje eu estou fora do caminho do Senhor. Eu quero retornar. Eu não tive nenhuma experiência com Cristo. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas hoje eu compreendi que eu quero receber essa salvação de Cristo Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Pode chegar perto de qualquer uma dessas pessoas, vai orar por você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. A igreja está orando, os intercessores estão intercedendo. A oração
vai produzir, vai te ajudar nesse processo. Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, e através da oração de Paulo e Silas, aquele carcereiro teve a sua vida transformada. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o ministério estará cantando. Enquanto você pode vir para receber essa oração. Eu quero voltar para Cristo. Eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema familiar. Eu creio que Jesus pode intervir nessa área que é impossível. Vem, em nome de Jesus. Vem com a sua família. Talvez a sua família, Jesus não está no centro da sua família. Venha, ore aqui, peça ao Senhor: eu quero que Jesus seja o centro da minha família, em nome de Jesus. Algemado por um peso, em nome de Jesus. quão triste Ele está aqui entre nós. Jesus está entre nós. O Espírito Santo, Ele se move no meio da igreja. Ele se move. Pode vir. É o momento seu e de Jesus. Venha. Venha. Sai do seu lugar. Quero orar pela sua vida. Deixa Ele tocar. Exerça a sua fé agora. Venha em nome de Jesus. De paz Ele encheu meu coração. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O desejo de Deus é salvar, é perdoar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Essa noite seja uma noite e a sua vida seja transformada. Não somente a sua, mas toda a sua família. Em nome de Jesus. Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me. Que paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. Ele está fazendo obras extraordinárias neste lugar. Mas Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pai, obrigado porque o Senhor está entre nós. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por esse mover do Teu Espírito entre nós.
tocando em nossas vidas, tocando no nosso coração, nos confrontando com a Tua palavra. Pai, aqueles que têm resistido, aquele que tem rejeitado esse convite de Jesus a crer nele, oro para que o Teu Espírito Santo o ajude, para que ele possa crer na pessoa de Jesus, tendo o Senhor como único e eterno Salvador. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nós sempre vamos precisar de Ti. Por isso, Senhor, nós colocamos essas pessoas que vieram aqui à frente, receberam uma oração. Tu sabes os motivos, Tu conheces o coração de cada um. Nós pedimos que o Senhor venha com a Sua graça e com o Seu amor. Pai, entra no coração dessas pessoas, Senhor. Transforma os corações que aqui ainda não foram transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, faça de novo, ou faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Salva vidas, restaura vidas, cura vidas aqui. Nada é impossível para Ti. Eu oro para que o Senhor venha visitar cada um que adentrou por essas portas, já que o Senhor conhece cada um. A Tua palavra diz que o Senhor é que conhece, é que sonda o nosso coração. O Senhor é um Deus que conhece os meus movimentos. O Senhor conhece quando me assento, quando me levanto. O Senhor conhece toda a minha vida, o Senhor conhece todos aqui. E o Senhor conhece as necessidades, e o Senhor conhece a fé de cada um. E que o Senhor possa conceder a Sua graça mediante a fé que o Senhor encontrar em cada coração, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra continua sendo a palavra que tem poder para transformar o nosso coração. Eu oro assim agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai tomar o seu assento. Vamos encerrar aqui.